3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Alex Cabon. E no episódio de hoje eu conversei o Alex, que a gente se conheceu em 2014. Na época ele era palestrante do TED Talks, TEDx, que teve aqui em Brasília. E na época a gente estava desenvolvendo um aplicativo para o TEDx, e aí num desses encontros antes de acontecer o evento, eu conheci ele, a gente trocou ideia, eu lembro que acho que você me abordou e... Rolou uma conexão bacana, imediata. Você me abordou e perguntou o que eu estava fazendo, aí a gente começou a conversar Eu vi o brilho no olho da Camon já lá na época. E aí eu assisti o TED, gostei muito, aí a gente virou amigo depois desse dia, a gente participou do Startup Weekend de Goiânia, né? Isso. Social, a gente foi para Goiânia junto. Eu fui como mentor do Startup Weekend, ele foi para ver a imersão lá do Startup Weekend, que para quem não sabe o que é o Startup Weekend, é um programa de um final de semana onde empreendedores, designers ou qualquer pessoa, na verdade, que tem alguma ideia ou quer fazer parte de uma ideia de algo maior, vai para lá para esse evento no final de semana, monta uma equipe e tenta desenvolver uma ideia e um negócio num final de semana, né? Uma maratona, uma imersão bem completa aí. Vou estar lá o fim de semana que vem, Startup Weekend Chambéry. Vou estar participando lá na França. Na França. Se vocês perceberam, o Alex tem um pequeno sotaque, ele é francês. Então ele vai estar indo para a França daqui a pouquinho. E antes de ir para a França, ele topou gravar esse podcast aqui. Obrigado, Alex. Uma honra estar aqui de volta. Por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho aí, se apresenta um pouquinho mais para o pessoal de casa aí também. De onde você veio e para onde você está indo agora aí. Eu sou Camon de coração e amigo do Adriano, tá aqui, é uma honra. Eu nasci em Paris, de pai francês, mãe carioca, então sempre tive duas nacionalidades, duas culturas. Viajei 47 países, morei na Inglaterra 3 anos, no México, na Uganda, na floresta, sem água, sem eletricidade. Estive na Sibéria, na China, na Índia, em muitos lugares fazendo muitos trabalhos e sempre apaixonado por uma pergunta que é o que faz a diferença na qualidade da vida das pessoas, né? Por que algumas pessoas às vezes têm condições muito adversas e vivem vidas incríveis, de extraordinária abundância, impactam muita gente, e outras pessoas acabam saindo e entrando de depressão e precisam de muita ajuda e não conseguindo talvez alavancar, né? Às vezes a pessoa tem teoricamente, aparentemente mais condições de prosperar e não prospera, e a outra que veio de um cenário bem mais difícil teoricamente assim, né? À primeira vista, e consegue prosperar, né? Exatamente. E aí, inclusive, agora você acabou de me lembrar do gancho também, que em 2015, na época que eu abri a Camon, eu te convidei para você desenvolver um workshop para gente, um treinamento mental na época. Mental né? Fitness. Mental Fitness. E eu lembro, foi bem legal, tanto é que a gente até repetiu a dose, fez uma segunda edição. Lotou, né? Lotou, foi um evento bem legal e desde então a gente vem trocando ideias sempre sobre essa questão de mentalidade, de como é que você pode aproveitar mais o seu potencial, sua vida. Então no episódio de hoje eu te chamei aqui para a gente bater um papo sobre exatamente isso, como é que a nossa mente pode ajudar a gente a explorar mais o nosso potencial. E aí eu queria que você me falasse aí o que você gostaria de saber ou o que a gente poderia falar para o pessoal que está ouvindo a gente aí, para a gente ajudar eles a entrar nessa jornada aí. Um fato interessante é que eu não conhecia o CrossFit, né? Eu tinha ouvido falar de você, esse brilho no olho, mas ainda muito distante para mim, uma coisa de atletas de alta performance. Eu estava cuidando do básico da saúde na época, estava tentando ir para academia, mas depois de fazer esses workshops, quando eu vi a receptividade das 50 pessoas que estavam lá, eu fiquei pro treino, digamos assim, e desde então eu sou um grande fã de CrossFit. Foi mesmo, depois do workshop a gente fez um treino, né? Acabou que depois eu fiz um trabalho com a tua equipe, você me pagou com algumas workshops, acabei participando. Verdade. E aí em Palmas, onde eu estava agora, eu fiz CrossFit por um bom tempo e já tenho CrossFit semana que vem para começar em Grenoble, então agora eu faço parte desse mundo também, né? Verdade. A gente, eu tô lembrando aqui, depois você me trouxe para esse mundo. Depois do workshop a gente fez Teve treino. Um treinozinho legal. Porque vai junto, né? A mentalidade. Eu queria que você falasse primeiro o que é a mentalidade para você e por que esse interesse tanto de expandir além da saúde física, né? Alguém que, quando eu te conheci, eu fiquei muito admirado de ver teu lado empreendedor também, uma pessoa que tinha sido convidado para ir para Silicon Valley, que tem todo esse network, essa bagagem, esse conhecimento. Por que escolher a saúde física no começo, né? E por que agora a mentalidade?
Show, legal. Inclusive, mais uma coisinha também, o Alex até comentou, eu admirei tanto o trabalho do Alex que eu convidei ele para mentorar a equipe da Camon, para ajudar a equipe a ficar mais unida e a gente junto, né, ter uma mesma visão e caminhar junto em direção a essa visão para a gente gerar o máximo de resultado possível aqui dentro da nossa comunidade aqui de Brasília. Mas agora voltando à sua pergunta, né, o que é mentalidade? Então, isso é uma coisa que eu fico buscando aprender, aprofundar e desenvolver e saber cada vez mais sobre isso. É uma coisa que me fascina desde que eu era pequeno, né? Às vezes eu ia assistir desenho, minha mãe falava para não assistir desenho que não acrescentava nada, né? E aí eu começava a assistir Discovery, então, né? Sei lá, com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu assistia Discovery e eu via aquelas coisas, animais, e ficava fascinado. E sempre que tinha alguma coisa que envolvia algum aspecto do cérebro, eu ficava fascinado. Então, o cérebro humano sempre me fascinou, desde de muito cedo. Eu adorava ver National Geographic, coisas que envolviam isso. E aí depois eu ia ver sobre neurocirurgiões. Caramba, cara, isso tudo cérebro. Não era uma área que eu me identificava neurocirurgião, mas eu ficava interessado que o cara ia trabalhar o cérebro, a cabeça da pessoa, e eu achava isso, tudo relacionado à cabeça me fascinava. E para mim a mentalidade é o que vai diferenciar realmente a qualidade de vida que uma pessoa vai ter e é o que diferencia basicamente também um ser humano dos outros animais. Né? Então, ainda mais hoje, no mundo de hoje, cada vez mais, né? A robótica está vindo aí e a robótica está fazendo muitas tarefas mecânicas. Né? Então, o trabalho braçal está sendo substituído pela máquina. Então, o que vai substituir o trabalho braçal? O que vai sobrar para os seres humanos se diferenciar de um robô é a mentalidade. É a capacidade que ele vai ter de reagir, de interagir, de socializar, de se relacionar com as pessoas, de despertar emoções, que um robô vai demorar talvez algum tempo ainda para acontecer. Não sei se vai ser um dia possível. Até um certo ponto vai conseguir, talvez. Até um certo ponto o robô vai ficar cada vez melhor, né? Já tem robô aí que mexe a sobrancelha, que faz cara de triste. Ele não necessariamente ele tem um sentimento, né? Consegue fingir uma empatia. Ele finge, exato. Ele faz cara de triste e tal. Então a mentalidade eu acho que é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Sim. Então outros animais até têm um certo tipo de mentalidade, né? A gente pode falar, chimpanzé tem, golfinho tem, cachorro tem, gato tem. Então outros animais têm um pouco a gente tem um certo tipo de empatia, mas com quem que a gente mais tem empatia? Geralmente são com pessoas que têm uma mentalidade parecida. A gente se identifica. Sim. Lei da atração, né? Lei da atração. Aquela pessoa tem esses valores, aí você se aproxima dela. Tenho certeza, por exemplo, você está aqui, você é francês e está no Brasil. Se você encontra um francês na rua, automaticamente vocês viram amigos. Você pode nunca ter visto o cara na vida, mas francês, eu também. Sim. Então, é um ponto em comum que une vocês dois. Quando você voltar para a França e encontrar um francês na rua, não tem mais isso. Porque todo mundo tem isso em comum. Então, a mentalidade, eu acho que é uma coisa que une a gente, é o que diferencia a gente das outras pessoas e é o que vai determinar a vida que a gente vai ter. Então, eu acho que, para mim, mentalidade é isso. Top. Não sei se... Eu fico curioso de saber, Adriano, um pouquinho da tua história, né? De pensar talvez em um momento que foi chave para definir essa grande mentalidade que eu vejo, que admiro hoje, né? Eu sou meio que um especialista as pessoas me contratam para fortalecer o mental delas. Então eu ajudo a mudar os pensamentos, a comunicação, as emoções, para mudar o ambiente, mudar os resultados da vida. As pessoas me chamam mais pelos resultados que eles querem e através da mentalidade eu ajudo a chegar lá. Queria saber como é que se formou essa sua mentalidade, quais foram momentos chaves assim para você? Eu acho que desde a minha criação, tanto dos meus pais quanto tanto do meu pai quanto da minha mãe. E eu acho que eu tive duas coisas que cada um falou, que eram coisas mais ou menos opostas, o que eu acho que é bom, porque eu desenvolvi duas habilidades diferentes. Então, o meu pai sempre falava muito para a gente estudar e aprender e se virar sozinho, para não ter que depender dos outros. Né? Tipo assim, aprenda, estuda, vai ler direito, vai ler engenharia, vai estudar, vai fazer isso, português, matemática.
Então ele sempre incentivou você... Independência, né? Independência. Estudar bastante para aprender e não precisar depender dos outros para você fazer as coisas. E minha mãe, ela me dizia que eu tinha que... O papel assim que eu tinha que ter na vida era... O que eu estou fazendo? Então eu assisti desenho. Ela, meu filho, isso não acrescenta nada, né? Vai assistir outra coisa. E ela falava... não sei se ela usava a palavra exatamente legado, mas era indiretamente era isso que eu aprendia com ela. Era legado, era confiar nas pessoas, era se relacionar com as pessoas, era fazer alguma coisa para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso era uma coisa de vida, que ela falava que ela tinha isso do pai dela, né? Que servir, né? Servir. Saíram lá de Minas e aí foram para cá e aí sempre tinha alguém que precisava de alguma coisa, aí veio para cá, para Brasília, teve alcançou uma vida melhor, então eu sempre ajudava, né? Dava um dinheirinho, ajudava a construir uma casa, ou comprar sei lá, uma cesta básica, alguma coisa desse tipo. Então minha mãe sempre teve esse lado de servir, de ajudar, de contribuir, de deixar o mundo melhor, né? O que você vai fazer? O mundo existe. Aí o Adriano nasceu, passou pelo mundo e morreu. Qual a diferença que o Adriano fez do momento que ele nasceu e morreu por ele ter existido? É isso. Aí eu tenho que pensar, bom, o que eu vou fazer então para ter essa contribuição? E meu pai já tinha essa questão de vai estudar, crescer para não depender de ninguém. E então eu acho que o crescimento ajuda você a contribuir, quando você contribui você cresce e você entra numa espiral positiva, uma coisa fortalece a outra. Você cresce, contribui mais, se sente recompensado e feliz, eu acho que satisfeito, eu acho que é uma tendência, na maioria das vezes, quando a gente contribui e a pessoa vê resultado e agradece, você se sente bem com aquilo. Sim. E aí você quer aprender mais para ajudar mais, você ajuda mais, você quer aprender mais. E aí você entra num ciclo de querer fazer as duas coisas. Então, amar a si mesmo como ao próprio, né? Um vai com o outro, né? Crescer e contribuir tem que estar equilibrado, vai junto, né? Isso. Então, eu acho que isso aí foi o gatilho da infância e aí, desde então, é o que eu busco fazer. Algum momento difícil de superação que você quase desistiu, que você pode ser no mundo físico aí para chegar a esses 5% de gordura aí, ou pode ser no financeiro ou no empreendedorismo, um momento onde você chegou no limite da tua mentalidade e teve que expandir e talvez criar novas conexões neurais, né? Hoje a gente sabe que a neuroplasticidade já está demonstrado, o cérebro humano, você tira metade dele, a outra metade desenvolve as funções que desapareceram. Então, tudo é possível em reprogramação do cérebro, né? Apesar de ser mais fácil na infância, na adolescência, sim. Claro. O que foi o desafio que você superou? Inclusive, quando eu era menor, às vezes eu queria praticar uma atividade qualquer, ou iniciar alguma coisa e tal, e aí eu desistia. Eu não lembro exatamente o que. Minha mãe falava, pô, meu filho, você desiste no meio e tal. E depois eu fui vendo, na verdade com o tempo, que não é que eu desistia. Eu tinha uma vontade de experimentar coisas diferentes. Pode ser visto como uma desculpa de desistir, sim, mas eu não desistia e parava. Eu trocava por outra coisa. Então, sei lá, quero andar de patins. Aí eu andava de patins. Aí, não quer mais andar de patins? Não, porque agora eu quero andar de bicicleta. Aí eu andar de bicicleta. E depois, não anda mais de bicicleta? Não, porque agora eu tô praticando escalada. Então tinha sempre uma coisa no lugar. Não pratica mais escalada? Porque agora eu pratico crossfit. Então, o que eu percebi é que às vezes, não necessariamente eu desistia, mas eu trocava por outra coisa. Então, isso só para explorar a palavra desistir. Agora, situações difíceis, assim, que eu cheguei num ponto do meu limite, eu não sei se teve algum ponto... Eu sei que você atravessou remando lá. Como é que foi isso? Sim. Caiaque, né? Stand-up paddle. Stand-up paddle, né? Então, para quem tá ouvindo aí e não sabe dessa história, eu tava conversando com um amigo meu, gravando podcast, e aí a gente terminou de gravar e ele falou, cara, tem uma parada que eu acho que você vai gostar. Ele sabia que eu gostava de desafios, eu sou movido a desafios. Sim. Eu gosto de estar sempre testando meus limites para eu saber quais eles são e para eu superar. Então, eu acho que o ser humano, uma outra característica do ser humano é o ser humano ele é altamente adaptável. O que diferencia o ser humano dos outros animais é que o ser humano ele tem um grau de adaptação muito maior, né? Então, a gente vive em todos os continentes do mundo, no frio, no calor, na floresta, no deserto, na França, no Brasil, na China, na Sibéria. Então, o ser humano tem uma grande capacidade de se adaptar. Então, eu gosto de explorar isso. Então, se eu sou um ser humano, eu quero explorar o que o ser humano tem de melhor, que é se adaptar.
E aí, ele sabe que eu gostava desses desafios. Ele falou, cara, tem um desafio que é andar de stand-up paddle das Bahamas pra Miami, nos Estados Unidos. Top. Aí eu, pô, você tá maluco? Em alto mar, eu nunca andei de stand-up paddle no mar na vida. Não, até parece. Ele, não, mas é massa e tal. E a minha foi uma reação instintiva. Não, até parece. Mas aí ele foi falando e eu fui ficando interessado. Eu falei, tá bom, mas espera aí, como é que é? Aí ele, cara, são 120 quilômetros. Putz, tá maluco. Eu andei de stand-up paddle na vida acho que 10 vezes. Sendo que a terceira vez, eu corri o Campeonato Brasileiro de stand-up paddle. Desafio, né? Subi, aprendi a equilibrar, vou fazer o Campeonato Brasileiro. 12 quilômetros. Aí que a mentalidade entra em jogo. E eu concluí a prova, né? E aí ele falou isso, eu falei, caramba, são 10 campeonatos brasileiros direto. Caraca, muito doido isso. E aí eu falei, tá, mas alguém já fez? Ele já foi feito. Eu falei, bom, então humanamente é possível, já foi feito. Mas como é que é? Aí não, tem barco de apoio, você vai em cima da prancha e se der ruim você pode entrar no barco. Aí eu falei, beleza. E aí eu falei, então tá bom, vai ser, eu acho que o desafio físico mais difícil da minha vida. E aí eu me planejei para isso, né? Então realmente antes de começar a travessia, eu entendi que a vontade de desistir vai ser o tempo inteiro. Né? No CrossFit tem muito isso. No meio do treino você está com vontade de desistir o tempo inteiro. Então eu já sabia. Então é previsível que eu vou ter vontade de desistir. Mas o que diferencia as pessoas que conquistam as coisas e não conquistam as outras é simplesmente você não desistir. Né? Você só... Né, o Lance Armstrong tem uma frase famosa, né? A dor é temporária. Pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 mês. Desistir é para sempre. Então, enquanto você não parar e não tentar, você não vai perder. Então, eu pensei, bom, o que eu tenho que fazer? Vou simplificar. Então, acho que a tendência de desistir vai ser grande. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir na prancha, ficar em pé e remar até chegar do outro lado. Só. Se eu fizer isso, eu chego do outro lado. Se eu subir na prancha, ficar em pé e remar em direção à praia do outro lado, eu chego. E nem dá para ver o horizonte, né? 120 km em alto mar. Eu falei, beleza, então o que vai acontecer no meio do caminho? Então, vão ter ondas, eu vou cair na água, eu vou cair. Talvez eu caia e bata na prancha e tenha um hematoma e fique roxo e doa. Tudo bem, eu sei que isso pode acontecer. Que mais? Eu vou ficar com fome, então eu tenho que comer. Comer muito, remando, eu vou passar mal, vou enjoar. Com as ondas, eu vou enjoar mais ainda. Então, eu tenho que comer antes de sentir fome. Eu tenho que me hidratar antes de sentir sede. Então, eu fui listando todos os problemas que iam ter, todas as adversidades que eu viria enfrentar. Aí, o que mais? Aí, a gente largou meia-noite, né? Por ser mais fresquinho. Aí, deu 6 horas da manhã, ainda estava fresquinho. Depois, foi começando só a esquentar. Meio-dia, tá um sol do inferno, né? Vou sentir calor. O que eu tenho que fazer? Me proteger do sol. Então, manga comprida, fui de meia até o joelho, protegi o corpo inteiro para não superaquecer. E aí, de tempos em tempos, eu pulava no mar. Não era nem porque eu caía, porque estava tão quente em cima que você quer entrar no mar para se refrescar. O que mais pode acontecer? A prancha pode quebrar, o remo pode quebrar. Pode pular um peixe na água, que tem muito flying fish, que são aqueles peixinhos voadores. Voar um peixe na minha perna, pode acontecer. Tubarão, pode acontecer. Comprei uma faca e botei uma faca na panturrilha. Falei, se vier um tubarão, eu tenho uma faca. Treinei isso. Foi antes de entrar na prancha, no dia anterior, eu fui pro mar. Falei, bom, eu vou estar sem óculos. Vou treinar, abrir o olho debaixo da água, tirar a faca e golpear um tubarão vindo na minha direção com a boca aberta para comer minha cabeça. Imaginei isso. Se acontecer, eu treinei. Eu vi que era um desastre. Todos os riscos eu foram falei, planejados. putz, chance nenhuma de eu conseguir acertar o tubarão. Mas eu treinei, eu fiz o máximo que eu podia. Para minimizar os Eu riscos. falei, cara, a faca tá aqui, eu já sei como é que tira a faca, já sei como é que golpeia, não dá para ver nada, eu vou ser lento, mas eu tenho um recurso que é 1 é maior que 0, né? E aí eu fui fazendo uma lista. E eu listei, não lembro, sei lá, uns 50 coisas que iam acontecer. Todos, pá. E aí, para cada coisa que ia acontecer, eu criei uma solução. E todas as soluções de tudo, a maioria era quase a mesma coisa. A resposta é: levanta, sobe na prancha e continua remando.
Tá sol, continua remando. Tá doendo, continua remando. Tô com o pescoço doendo, continua remando. Tô com cãibra, continua remando. Tô com sede, bebe água, continua remando. Tô com fome, bebe água, come, continua remando. Estragou a prancha, continua remando com a prancha estragada. Foco total, né? A resposta é assim: mas tá incômodo, tá quente, tá calor, tá doendo, tá fadigado, tá longe, falta muito. Só para ilustrar aqui para quem está ouvindo, um exemplo do que o Adriano está falando, que é muito útil no mundo do coach, da alta performance, que é, ele colocou claramente o objetivo, ele entendeu exatamente o que precisava, ele alinhou todos os riscos possíveis, né? E planejou até 50, é muita coisa, né? Mas na hora, né? A gente chama isso de foco temporal, né? Ele não está olhando para o futuro, para o passado, ele está no presente mais de 60%, 70% do tempo, remando e avançando e focando no aqui e agora, né? Isso. Inclusive, na verdade, uma dessas 50 coisas, não lembro se foi 30, 50, mas era muito, vai acontecer algo que não está na lista, que eu não sei o que é. Vai acontecer o imprevisível. O que eu vou fazer? Continuar remando. Por quê? Se eu continuar remando, eu chego do outro lado. Sim. Se eu parar de remar, eu não chego. Super simples. Top. E o que aconteceu assim que eu entrei na água? A prancha que eu fui usar, eu nunca tinha visto na vida. Eu subi na prancha na travessia. Eu cheguei lá, que um amigo meu que levou a prancha dos Estados Unidos, né? Que ele mora nos Estados Unidos e eu não tinha prancha. Falei, pô, você pode levar uma pra mim? Ele me emprestou a prancha, chegou lá, qual que é a minha prancha? Essa. 3, 2, 1, largou. E eu larguei com a prancha que eu subi na prancha pela primeira vez na vida, na travessia. A primeira vez que eu entrei no mar na vida foi na travessia. E o que aconteceu? O meu remo estava quebrado. E aí eu remei 1 hora com o remo quebrado. E a galera indo pra frente, no início eu remei, eu achei o remo estranho. Eu falei, porra, caramba, tem que me acostumar. E aí eu identifiquei que ele tava com parafuso frouxo, então na hora que eu puxava, a pá ficava bamba e não dava apreensão na água direito. E eu falei, beleza, eu tenho que remar agora até chegar do outro lado com ele quebrado. É isso que eu tenho que fazer. Ou eu arrumo um remo novo, ou eu remo com o remo quebrado até chegar do outro lado. Ah, mas tá mais difícil. O que eu tenho que fazer é remar, só. Então é muito fácil a gente cair, né? Ah, mas o remo quebrou, vou desistir. Se eu fosse desistir a cada empecilho, né? Era impossível fazer a travessia. Por quê? Porque com certeza absoluta vai ter. E, né, eu listei uns 30, tiveram uns 30. Sim. Né? Não 30, o tubarão não apareceu não. Então, aí chegou lá na frente, eu avisei, cara, descobri, meu remo tá com problema. Ele, beleza, vamos remar mais um pouco aqui. Aí a gente parou a lancha, passou um rádio, aí veio uma outra lancha, e impressou uma chave de fenda lá, eu apertei, funcionou, aí depois deu ruim de novo, aí apertou de novo, funcionou, e funcionou mais ou menos até o fim. Não estava perfeito, mas eu fiz a travessia, 16 horas desse jeito. Então, dá muita vontade de desistir, sim. Até me lembrei agora, no final do ano passado. Então, a travessia, só para concluir a travessia. Então, tive vários momentos, mas eu botei na minha cabeça, eu quero fazer isso do início ao fim, e se eu não parar de remar, eu chego do outro lado. Então, eu só vou parar de remar quando for impossível remar. É impossível remar? Não, não é impossível. É muito difícil, tá ruim? Isso com certeza vai estar. Então, eu continuei e cheguei 16 horas depois. Uau. Mas no CrossFit, nos treinos, tem muito isso. Quase todo dia, né? A gente faz os treinos são em alta intensidade e dá aquela vontade, pra que isso? Não, vou parar. E a maioria desiste, né? Na minha jornada humilde de olhar pessoas de alta performance, tem 2 coisas que ficam muito fortes, que eu vi também quando eu trabalhei com você, com a sua equipe, que é o porquê, né? Qual a razão pela qual você quer fazer isso? Eu quero 5% de gordura, 10% de gordura. Muita gente quer, a maioria quer. Só que se você quer isso só porque você está meio gordinho, não tem energia, não tem emoção, não tem propósito, significado, né? Agora, se você quer porque você quer ser o avô que vai cansar os netos antes dele, porque você quer ser referência, correr uma maratona com 100 anos, se você tem um porquê muito forte, faz a diferença. Claramente você devia ter um porquê nessa travessia, na tua missão aqui. E a outra coisa é você tem que curtir mais o processo que o resultado final, né? Você tem que aprender a gostar de CrossFit. Tá doendo, mas tem que virar prazeroso. Se você tá focado só no resultado, vai acontecer tantos imprevistos que esse resultado chega um momento que vai desistir, né? E não dá para desistir. Então tem que curtir também, tem que aprender, fazer algo que te move, que te... E aí, por exemplo, ia ter o Murphy, né? E eu tinha feito um outro treino que minha perna estava muito cansada, e no Murphy tem 300 agachamentos com colete e corrido 3 km de corrida.
Putz, caraca, eu não sei se eu faço, se eu não faço, mais pelo ponto de vista assim, será que vai ser bom para minha saúde fazer isso? Né? E aí, no final das contas, eu cheguei no dia, falei, vou fazer. Vou fazer porque eu nunca fiz um Anf com colete, então vou fazer. E aí, eu já sabia que no final, você termina com 1,6 km de corrida depois de fazer. Né? Então, explicando para quem está ouvindo, 1,6 km de corrida, 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos, 1,6 km de corrida. Tudo isso usando um colete com 20 libras, que dá mais ou menos 9 quilos. Então, eu já tinha feito sem colete e já tinha feito metade com colete de 6 quilos. Eu nunca tinha feito inteiro com colete de 9. Cara, vai ser um desafio muito grande. No final do ano eu tava já vindo das pernas bem, bem cansadas, mas chegou no dia, eu botei na minha cabeça o que ia fazer. E aí, no meio da corrida, na última corrida final, né? Depois de 40 minutos de treino, caramba, o colete sufocando no calor, né? Que tava quente, era meio-dia. E aí a dificuldade de respirar, o colete pressiona o pulmão, né? Então fica difícil do pulmão funcionar. E o corpo para. O corpo na cabeça dá a vozinha, para, tá ruim, pra que isso, pra quê, né? A vozinha aqui na cabeça. E aí eu falei, você não vai parar. Então eu fico duelando, a minha cabeça fica conversando com ela mesma. Você não vai parar, você vai terminar. Você não só vai terminar, como você vai dar um sprint no final. Aí eu já crio eu polarizo pro oposto. Eu quero parar. Ao invés de parar, eu vou acelerar no final, né? E aí, mas chegou uma hora que tava muito ruim. Aí eu falei, beleza, eu vou caminhar, eu vou andar 10 passos e eu vou correr. E aí, aí eu comecei a caminhar e eu falei, você vai dar 10 passos e vai correr, você vai dar 10 passos e vai correr, você vai dar 10 passos e vai correr. Eu fiquei repetindo nisso na minha cabeça. Aí eu dei 10 passos e comecei a correr. Aí chegou no final da subida, caraca. Aí eu falei, de novo, beleza. Vai ser a última vez que você vai andar. Você vai dar 10 passos e você vai correr de novo. Você vai dar 10 passos e vai correr e você não vai mais parar nenhuma vez. Não interessa o que aconteça. Né? Você não vai morrer se você não parar. Só tá desconfortável. E aí, como era o finalzinho da subida, eu falei, beleza. Dei 10 passos, me preparei. E aí, nos últimos 200, 300 metros finais, eu falei, agora você vai acelerar e você vai dar o tiro. E você vai correr muito. Você vai correr o máximo. Você vai dar tudo de você porque depois você descansa. E aí, então, com a vontade de parar, ainda coloquei isso na minha cabeça e fiquei repetindo. Corre, sprinta, vai, dá tudo, mais, você consegue, você não vai morrer. Continua. E aí caramba, terminei, né? Até alguém me filmou, né? E na minha cabeça eu achei que eu tava a 200 por hora, né? E você vai ver o vídeo, eu tô trotando lá, parece que tô de uma tartaruga, mas mentalmente superou. Foi um desafio enorme. Tem até mais exemplos aí. Agora que eu vou contando, eu vou lembrando. Isso que você viveu no caso da saúde física, né? Eu imagino que você tem o desafio aqui de fazer as pessoas conseguirem vir para Camon, treinar, fazer os desafios. Eu vejo isso em todas as áreas da vida, né? E às vezes não tão expressivo, porque aqui tem a balança aqui do nosso lado. Dá para você medir tua gordura na hora, a cada treino você tem um indicador. Agora, e o relacionamento com os teus filhos? E com o teu conjugal, com a tua esposa? E a tua conta bancária? Quão difícil é de não olhar isso? Sim, essa vozinha de condicionar ela é um desafio. Né? No trânsito também. Às vezes o cara dá uma fechada, você quer xingar o cara. E aí, isso é uma coisa que eu trabalhei também, tem uns 10 anos aí, que eu venho no trânsito tentando ficar cada vez mais calmo. E minha última pergunta seria essa para você, Adriano. Seria... o meu grande desafio como coach internacional é trabalhar o ecológico. O ecológico não o meio ambiente, mas as 11 áreas da vida das pessoas, né? Porque ter um corpo bom, qualquer pessoa que se focar consegue, ganha dinheiro, Agora, conseguir trabalhar o intelectual, o espiritual, o servil, o social, os parentes, o conjugal, todas as áreas da vida ao mesmo tempo, o profissional, o físico, é um grande desafio, esse malabarismo. Isso é uma coisa que eu tô tentando focar na minha vida, é isso, é desenvolver todas as áreas da vida. Não ser só um especialista, mas legal. Que é uma coisa que o CrossFit trouxe para o físico. Então o CrossFit trabalha 10 capacidades físicas, mas ainda assim é físico só, né? Então tem uma parte mental e social envolvida,
mas é mais um efeito colateral do físico, né? A proposta é essa. Então, isso é um desafio que eu tenho, né? Conjugal, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, com a sociedade, no trânsito, com desconhecidos, com os colegas de trabalho, né? Como é que você transfere o aprendizagem do CrossFit para performar na área financeira, na área intelectual, né? Nos relacionamentos, né? Eu tento entender que exatamente isso. No CrossFit eu acredito que eu consegui desenvolver bem. E aí, sempre que eu vou ensinar alguma coisa relacionada a isso, eu penso, será que eu estou no mesmo nível nessa outra área? E aí eu fico me policiando. Eu falei, caramba, eu estou ensinando isso nessa área, então eu vou ser o aluno da outra área. Né? Nessa área eu acredito que eu estou ensinando. Eu estou sempre sendo aluno de todas as áreas. Claro. Mas em umas eu considero que eu estou mais na frente e tenho mais capacidade de ensinar, porque eu já passei por todo o caminho. Não todo, mas grande parte do caminho. Sim. Então eu tento buscar isso. Né? Com meu filho, com o Léo, tá com 3 anos aí. Inclusive eu tô achando até... por eu ter feito algumas coisas relacionadas a essas questões das expectativas que eu tracei, por exemplo, na travessia, eu traçando com ele me permite ter mais calma, mais serenidade, mais paciência para ensinar. Né? Então, para quem é pai, mãe aí, ou dono de cachorro, ou que vai trabalhar relacionado com profissional, qualquer coisa, mas como que eu penso em relação ao Léo? A expectativa, né? Eu falo, cara, ele é uma criança, ele nasceu em 2016 e ele não sabe de nada, ele vê o mundo cru. Então, ele não sabe fazer, ele não sabe sentir, ele não sabe lidar com as emoções. Os adultos também, né? Tem adulto que também... Que ainda é criança. Eu me incluo... Em determinado nível, eu ainda não sei lidar com tudo. Então, a criança sabe menos ainda. Então, se ele faz alguma coisa que ele não deveria, ao invés de eu brigar com ele, ou culpar ele, ou falar não, eu tenho que ensinar para ele que o que ele está fazendo é prejudicial. Por exemplo, ele vai enfiar o dedo na tomada. Eu não vou gritar com ele, não pode, meu filho, tira daí, feio, tá de castigo. Não é isso. Meu filho, tira o dedo daí, para ele não tomar um choque e morrer. Tira o dedo daí. Tira o dedo daí. Aí eu vou explicar. Ó, isso aqui é uma tomada. Tomada dá choque, faz dodói. Cuidado, tá bom? Tira a mão da tomada, senão vai fazer dodói. Então eu tô ensinando. Aí se ele for de novo, filho, dodói, tira o dedo daí. Se eu achar que ele tá correndo um risco de vida, aí eu posso ser mais enfático, brigar, né, para ele entender o quão grave é aquilo. Agora, em relação a coisas menos graves, sei lá, riscou a mesa com giz de cera. Aí eu vou falar, filho, se você quiser desenhar, pede a folha pro papai. Eu não vou brigar com ele. Fala, filho, na mesa é lugar de comer, tá bom? Desenhar no papel. O que é o comum? Não pode riscar na mesa. Se eu falo pro meu filho isso... O cérebro só processa imagem positiva. Não pode escrever na mesa, é o filho, vai. Então, eu tenho expectativa. Cara, a criança não sabe. Então, eu consigo ver ele fazendo arte, sei lá, e ficar calmo, porque, cara, ele é uma criança, ele não sabe. Sim. Quem tem que dizer para ele onde é que desenha é o pai. Sim. Então, se ele não tá escrevendo na mesa, a culpa é minha. Então, eu deveria ficar frustrado comigo. Autorresponsabilidade. Eu sou responsável por ele... Por que o seu filho desenha na mesa? Porque eu, como pai, não ensinei para ele que desenha no papel. Sim. Então, eu tento transferir essas coisas, por exemplo, da travessia, da expectativa. Sim. O que vai acontecer com meu filho? Ele vai querer enfiar o dedo na tomada, ele vai querer rabiscar a casa inteira, ele vai jogar comida no chão, ele vai ficar com raiva e não vai saber lidar, ele vai querer... Vai ficar com raiva, vai querer me empurrar. Ele vai ver isso, sei lá, às vezes um amiguinho empurra ele na escola, ele chega em casa, ele quer empurrar porque ele aprendeu isso na escola. Ele não vai querer comer, ele não vai querer tomar remédio. Então,
eu já sei que isso vai acontecer. E você puxa pra você, né? Você entende que o remo não estava funcionando, você não criticou o cara lá, você falou, Porra, por que meu brother não alugou um remo melhor? Exatamente, eu preciso Eu nem consertar. pensei nisso. Olha só. Por quê? O que vai adiantar eu pensar que... Mesmo que você não saiba, teu filho está tendo um problema para dormir, para se alimentar, você não leu o livro, você não pesquisa. A culpa é sua, você que tem que puxar. Tipo, por que ele não tá dormindo? Porque ele não quis comer. Por que ele não quis comer? Quem que ensina o filho a hora de comer? Quem que ensina o filho a comer? Quem que ensina o filho a trocar fralda? É o pai. Então, durante toda... O pai e a mãe, né? Junto, então, eu e a Paloma, a gente tá nesse papel de 24 horas por dia é eu ensinar ele a viver. Não é eu culpar ele por ele não saber viver. Claro. Não é brigar com ele porque ele não está sabendo viver. Então, isso é uma coisa que eu transfiro, né, da área do CrossFit. Até para a gente vai ensinar um aluno, tem essa técnica que a gente chama de técnica GPS. Que é, você está fazendo um movimento, suponha que você tem que jogar o bumbum para trás e está jogando o joelho para frente, ao invés de eu falar para o aluno, não, Alex, está errado esse movimento. O que isso adianta para você como aluno a agachar melhor? Então, eu vou falar uma parte do corpo e uma direção. Alex, bumbum para trás. Ao invés de não joga o joelho para frente, eu falo bumbum para trás. Então, eu estou te ensinando o que você tem que fazer, ao invés de julgar que você não está fazendo o que deveria, que eu sou responsável por te ensinar. O cérebro processa imagens mais do que palavras, né? Então, você fala pro teu filho, não joga roupa no chão, o cérebro vê roupa chão. Né? Bota a roupa na estante, tem que ser assim. Isso. Então, uma das coisas que eu tento fazer com ela é aliar a expectativa. Ele é criança, ele não sabe nada, ele não sabe fazer nada, ele não sabe lidar com as emoções. E se eu, na frente dele, não lido com as minhas emoções, com 34 anos, que eu espero que com 34 eu não sei lidar com as minhas emoções. Uma criança com 3 vai saber? Né? Tipo, você sabe lidar com frustração, com angústia, com medo, com raiva? Com 34? Você acha que a criança com 3 vai saber? E se você brigar com ela, ela vai aprender? Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas, né, que eu tento transferir, por exemplo. Lindo caminho. Para quem não conhece, existe a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, tem até o Instituto CNV Brasil, que eu ajudei a fundar, que é fantástico para isso que todos nós precisamos, né? Nenhum de nós consegue ainda ter essa inteligência emocional de lidar com as próprias emoções, de dar a empatia necessária para o outro. E eu acho que é uma das chaves, né, para ter mais amor e mais unidade no mundo de hoje. Também. Sim. Então, algumas situações, quando não envolver risco de vida para ele, sei lá, a gente dá o amor porque é mais de boa. Em outras situações, a gente é mais agressivo para ele entender também os dois lados, né? Ele ter o amor, ele ter a agressividade, mas é o contexto. Faz sentido você gritar e brigar com ele porque ele deixou cair um giz de cera no chão e o giz de cera quebrou? Cara, deixa o giz de cera quebrar. Agora, se ele joga prato de comida no chão, desperdiça comida todo dia, aí é diferente, né? Então, a proporção disso, você fala, meu filho, comida, né? Desperdiça, suja o chão, bactéria, vai ter que lavar, jogar fora, tal. E aí, expectativa, ele não vai aprender na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Aí talvez na quinta, meu filho, eu já te falei 5 vezes. Olha só, na próxima vez, aí você vai mais enérgico. Então você, amor, beleza, já é a quinta vez, é algo importante, é relevante, é urgente, influencia. Se ele continuar com esse comportamento, vai ser prejudicial mais do que deixar cair um giz de cera sem querer no chão. Então dá para ser mais enérgico naquela situação, sei lá. Legal. Show de bola? Alguma pergunta para mim que você quer fazer? Alguma coisa? Você resolveu vir para o Brasil, né? Quando que você veio para o Brasil? Por que você veio para o Brasil? E por que agora você está indo para a França de volta? Qual que foi a sua jornada que você teve aqui no Brasil? O que você aprendeu aqui no Brasil? Muito simples, foi por amor, né? Eu conheci um anjo chamado Maria, né? Em 2013, e quando a gente casou em novembro de 2014, a gente se mudou para cá. Para ela poder prosperar na carreira dela, né? Eu tinha já uma carreira bem estabelecida em Londres, mas ela tinha uma oportunidade muito grande aqui em Brasília. E graças a esse sacrifício que eu fiz para poder ver a igualdade do homem e da mulher, as duas asas se fortalecerem, que eu acho que é chave para a humanidade, por te conhecer o CrossFit, um monte de coisas boas, eu vim também para essa missão de ajudar o país, né? Eu vejo que o Brasil é um país que muita gente fala do potencial que tem pela frente, não dos resultados ainda. Então, esses 5 anos de Brasil, tanto em Palmas
quanto no Tocantins e viajando, Rio, São Paulo, vários lugares. Eu dei palestras, treinamentos, impactei vida, catalisei várias mudanças, né? Potencializei pessoas a mudar crenças, a ver um mundo mais abundante, mais extraordinário. Então tem sido uma missão cumprida. Eu estou saindo até no espiritual que me levou para o Tocantins, com a comunidade Bahá'í, muito, muito agradecido, né? Uma gratidão enorme. E agora chegou no momento também de trazer um pouco mais de minha cultura para minha esposa, para os meus filhos, né? Os valores da França. Faz 10 anos que eu saí do meu país, então amanhã eu vou estar lá. Vai ser um momento muito especial de reconectar. Vou estar em Grenoble, perto das pistas de esqui, de snowboard. Te convido lá, a gente fazer escalar o Mont Blanc junto. Pode ser um desafio aí dos próximos, né? Mas como é que é a escalada lá, aproveitando que você falou? Nível de dificuldade? Então, o que eu gosto de fazer é não botar muita dificuldade na subida, mas na descida, né? Então, eu pego todos os teleféricos que existem para subir lá até 4.200, que é a ponta mais alta. Você pode subir sem precisar... dá para ir para o topo de teleférico? Não o topo, né, do Mont Blanc, mas o topo das estações de esqui que existem lá. 3.000 metros vai de teleférico. Barre des Écrins, que é o mais alto que eu já fui, acho que chega a 4.000. 4.000? Não, 3.000. Mas dá para ir com criança ou não? Olha, você vai ter menos 25 graus, né? Tem crianças que morrem porque o pai bota nas costas e não presta atenção. Caraca. Né? Tem que ter esse cuidado. Mas, cara, uma vez que você tá lá em cima, em vez de descer pela pista e tal, você vai pela selva mesmo, na selva de neve. E aí é uma experiência única de liberdade, de deixar a tua marca lá, você olha pra trás, só tem você. Eu tenho vontade de ir com o Léo, levar o Léo. Ensinar nossos filhos é fantástico também, né? Show de bola. E aí você tá voltando pra França, e aí como é que você vai profissionalmente, que você vai atuar lá, você e a Maria? A minha missão continua a mesma, né? Eu ainda estou focado muito em transformar a vida das pessoas através do coaching integral sistêmico também, com trabalho com a Febracis, o Paulo Vieira. Eu quero ajudar a expandir esse coach mais emocional lá para a Europa, que o coach racional eu estou aqui, eu quero chegar aqui, plano de ação. Só que isso a gente vê cada vez mais que não funciona se não tiver a outra parte do cérebro, a parte direita, em harmonia com isso. E o sistêmico, né? Não adianta ser muito bom numa área da vida, vai tudo cair se você não... E o físico que você ensina é uma base de tudo. Eu estou muito focado em melhorar isso para poder sustentar tudo. E eu vou estar com uma startup bem legal também, que faz equipamentos de broadcasting muito legal, que eu vou ajudar a expandir para a América Latina. Então, tem uma missão de 6 meses lá, inicial, muito bacana também para fazer. Olha aí, se tiver uns equipamentos aí para gravar podcast, me manda a referência aí. Tamo junto, pode contar comigo. Uma pergunta bem filosófica, né? Para você, assim, qual que é o sentido da vida? Você falou de crescer e contribuir, né? A primeira coisa que me vem é isso, né? A gente está aqui para uma existência material que tem fim, que é limitada. Mas eu acredito que a alma, as memórias, o espírito, né, continua. Então, se você acredita que isso continua, você precisa desenvolver aqui. É como se a vida humana, tudo isso que a gente vive nesse mundo, com esqui, com stand-up e tal, fosse um útero. Você está no útero da mãe, você não precisa dos olhos, você não precisa do... O cordão umbilical resolve tudo, não precisa de orelha. Agora, quando você nasce nesse mundo, os olhos te dão a vista, as orelhas te dão capacidade de comunicar com as pessoas, ouvindo. E eu acredito que as qualidades que a gente desenvolve crescendo e contribuindo junto são esses olhos do próximo mundo. Ninguém sabe exatamente como é que é, mas eu falo, cara, se você desenvolver teu caráter, for uma pessoa generosa, paciente, humilde, que eu vejo muito em você, essa humildade é linda, isso são coisas que vão te servir no próximo mundo. E mesmo se eu tivesse todo errado, não tivesse nada, te ajuda a ser uma melhor pessoa aqui, ter uma plenitude maior, né? Então, ganha-ganha, de qualquer forma você tá ganhando. Não tem como, esse é o caminho. Show de bola. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, você pode acompanhar esse e outros episódios também no Spotify, no iTunes e no YouTube. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Alex Cabon e muito obrigado por esse convite. Muito obrigado e até o próximo episódio.